Vamos lá, próxima pergunta. E eu acho que nós já até conversamos um pouquinho sobre isso, né? Mas vale a pena ressaltar como proceder quando o liderado se encontra, né, fragilizado espiritualmente, emocionalmente, como tratar essa pessoa, como que o líder, né, deve tratar essa pessoa. Partindo da perspectiva de que o líder é aquele que ama e se importa, é demonstrar isso em atitudes. Ou seja, a pessoa está fragilizada, é se aproximar, é saber o que se passa, é motivar, é ajudar. Não existe uma receita mágica, uma receita pronta do que se fazer. Mas o se importar com essa pessoa já é um fator bem relevante para isso. Né? Porque da maneira que eu me importo, eu me aproximo dela, eu consigo ajudar ela de alguma forma nesse processo. Eu acho que falar isso que nós conversamos agora também, né? Se identificar com a pessoa, olha. Eu só colocaria um adendo aí. Fale. Sim. Não espere o líder adivinhar. Nossa, né? por Porque favor. às vezes a pessoa fala assim, eu tô desanimado, então assim, o meu líder não vem aqui, não me motiva. E você falou. Que às vezes o líder tem bola de cristal. Acha que a pessoa... Né? Não, mas se ele é um homem de Deus, Deus vai falar com ele vai perceber. E o problema é que imagina todo mundo pensar dessa forma. A Bíblia fala que a gente tem que facilitar o trabalho dos líderes para que eles estejam um trabalho prazeroso e não pesado. Então ficar fazendo um joguinho do tipo, quero ver se ele percebe que eu não estou bem, né? É tipo aquele casal, né? Que um fica sem se falar e fica, vamos ver se ele vai perceber por que eu não estou falando. Imaturidade. Imaturidade. Então assim, fale, eu não estou bem, preciso de ajuda. Gente, isso é tão também libertador, chegar e falar, se abrir, preciso de ajuda, não estou bem. E aí ele vai poder te ajudar melhor. Com certeza. Fica a dica aí, viu? Ninguém tem bola de cristal, a gente precisa se abrir e conversar, né? É isso que é um relacionamento. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu acho que aí vai entrar mais no contexto de igreja, que é o principal assunto, né? As pessoas que fizeram essas perguntas são pessoas cristãs que ou lideraram ou lideram alguém dentro da igreja. Como posso ter certeza se eu sou líder pela vontade de Deus ou pela vontade do homem? Bom, é uma questão bem pessoal, mas ela também revela em alguns traços o que é o que não é, né? Mas eu acredito que a liderança, como o Jonas já falou, ela é uma questão vocacional, né? A pessoa, em alguns momentos, ela nasce com isso, né? Ela não percebe, mas é. Eu acredito que a forma que a gente influencia, é a forma que a gente mobiliza as pessoas, essas características, elas revelam algo. E assim, com relação a saber o que Deus, se é Deus que está me chamando para isso, eu acredito que a história da nossa vida em si, ela vai confirmando isso. Aquilo que acontece, os acontecimentos, as oportunidades, aquilo que a gente faz, de alguma maneira vai mostrando o que é ou o que não é, né? Essa questão de saber, foi Deus que me chamou, que algumas pessoas pensam, mas não me reconhecem como líder. E tinha até uma pergunta assim, eu acabei fazendo uma junção, né? Mas tinha essa pergunta, tipo assim, eu sou líder, mas não me reconhecem, as pessoas não me reconhecem, ou dizem que eu não sirvo para ser líder, ou falam que eu não lidero. A questão da liderança não é um reconhecimento também, a gente precisa de um reconhecimento das pessoas. Né? Precisa de cargo. Na verdade, eu creio que quando a gente está fazendo e a gente sente essa paixão, esse anseio por querer fazer, por ajudar, e a gente entende que consegue fazer isso, a gente não precisa de 1000 pessoas nos seguindo, milhares de pessoas. O que a gente precisa é de fidelidade, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu compreender se Deus me chamou ou não, isso, na verdade, as próprias ações e o nosso contexto vai mostrar isso. Né? O que vai acontecendo na nossa trajetória vai nos mostrando se nós fomos chamados por Deus ou não para fazer aquilo. Sim. Você complementar, pastor? Sim, eu acho que pode ver alguns sinais. Um deles é, as pessoas se aproximam de mim. Então, esse é um sinal. O líder, ele atrai naturalmente as pessoas se aproximam, pedem conselho, buscam ele. As pessoas se aproximam de mim. Segundo, eu amo as pessoas, tenho prazer em estar com as pessoas. Terceiro, é forçado. É forçado. Você, porque a pessoa perguntou aí se é Deus, se é o homem. Sim. Você vai olhar para você. É forçado? Você liderar, você motivar, você amar as pessoas, se isso for forçado, esquece. Se é uma coisa que alguém te colocou, você vai fazer isso, mas você
você se sente forçado a fazer, primeiro que você não vai conseguir liderar ninguém. Porque Se as é um pessoas peso, vão notar que é forçado. se é um peso, já não tem Não, já nada não de Deus flui, nisso. já não flui. Sim, Então, eu acho notar isso, juntar isso com o que o Manuel falou, dá pra gente perceber os sinais. sim. E vocês acham que tem a ver, por exemplo, né, essa questão de amar as pessoas e se envolver, né? Tipo assim, eu conheço pessoas que elas se envolvem tanto com aquilo que elas dizem, olha, eu sou líder, mas eu não tenho emocional para lidar com isso. Isso me impacta muito, então eu fico mal, eu fico triste. Gente, é como lidar com isso? Isso é natural do líder mesmo? Né? Nem falei essa pergunta antes, na verdade, mas me veio agora. Sim. Uma pessoa que eu conheço que sempre acaba dizendo isso, né? É natural que exista um envolvimento. Quando a gente está liderando, a gente tem contato com pessoas, a gente se aproxima das pessoas, existe um envolvimento. Acho que o que precisa acontecer em tudo isso é o equilíbrio. Sim. É o discernimento, saber até onde eu posso me envolver. Com o tempo também, né, A Manu? gente vai Talvez, aprendendo, né? com os erros. A gente erra muito. Né? Se eu pudesse falar, falando, né, na verdade, sobre liderança, eu me vejo como um líder que erra muito. Eu estou aprendendo. Então, eu acredito que esse aprendizado, essa fase de aprendizagem, ela dura só a vida toda. Nossa. A vida toda a gente vai aprender e o tempo, claro, a experiência vai nos trazendo algumas percepções que vão nos fazer evitar alguns erros infantis, alguns erros comuns do começo da liderança. Mas a questão de você saber até onde você pode se envolver é muito importante, porque às vezes a gente entra de cabeça e a gente prejudica a nossa família, a gente prejudica as pessoas que estão à nossa volta e prejudica até as pessoas que nós estamos ajudando, porque elas vão começar a terceirizar as emoções dela pra gente. Então, tudo que elas vão fazer, vão ligar pra gente, não tem hora para ligar, ou seja, eu não dou, eu não coloco um limite nas relações. Sim. E isso acaba sendo prejudicial. Então, essa sobrecarga, ela vem, um dos motivos é esse, né, de não saber impor limite sobre as situações e os envolvimentos. Isso pode trazer alguns prejuízos. Sim. Quer complementar, pastor? Não, sei mesmo. E eu acho que realmente é com o tempo, né? É com amadurecimento, infelizmente, às vezes, fala, nossa, não devia ter atendido agora, né? Me prejudicou minha família. Eu acho que é com o tempo que você vai conseguir dar conta disso, até onde que pode ir, mesmo caminhando. Vamos lá. Próxima pergunta. Como o líder deve agir a respeito da vocação dos seus liderados? Então, é identificar aquela vocação, aquela pessoa que poderia fazer mais e não está fazendo, ou aquela pessoa talvez que está no lugar errado, né? Como que eu chego, como que eu abordo, como que eu trato essa pessoa? Difícil, né? É conversar através do diálogo, né? De vocês descobrirem juntos. Como o Emanuel disse, a gente erra muito, né? E, às vezes tem essa maturidade de entender que podemos errar, que precisamos, de repente, rever algumas coisas. E falando em liderança de grupo, às vezes precisa remanejar, né? E isso vai de poder conversar, né? Isso vai de fazer juntos, né? Descobrirem onde é o melhor lugar, o que se deve fazer. E eu acredito que se um líder, de fato, ele está vivendo essa liderança com seus liderados de influência, ele vai saber entender. Geralmente, mudanças não são sempre muito bem recebidas, né? É que nem... Às vezes é positivo, mas a pessoa, às vezes, ela sente que, não estou servindo. E não é isso. Às vezes pode estar no lugar errado. Naquele momento, você foi lá e precisou fazer, mas de repente você pode ser útil em outro lugar. Então a gente tem que ter essa maturidade de poder perceber. Eu acho que através de uma conversa aí, um entendimento mútuo, não digo que seja fácil, mas pode acontecer, normal, natural. Sim. Tem complemento, Manu? Acho que fica mais fácil, como ele falou, né? Quando há uma transparência no relacionamento, fica mais fácil de propor qualquer coisa, qualquer fala, ela acaba sendo bem recebida, embora as mudanças, como o Jorge já falou, não são bem recebidas em todo tempo, mas quando existe essa cumplicidade, essa transparência, fica mais fácil. Acho que vem de antes, é uma coisa assim. Sim. Se estamos vivendo uma boa relação, automaticamente aquilo que você fala pode ser bem ouvido. É verdade. Agora, assim, quando as pessoas elas não têm contato nenhum, e aí, de repente, alguém aparece só para falar, é isso, é aquilo, né? Aí fica ruim, é difícil.
finalizar as duas últimas perguntas, na verdade, eu queria abranger não somente as mulheres, mas até os homens também, né? Porque talvez algum homem que tem uma opinião diferente, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. O que, no caso, sobre liderança feminina, né? O que a mulher deve fazer quando ela tem um cargo de líder na igreja mesmo? Vamos lá, falar da questão de igreja. Ela é uma líder e o marido dela, ela até faz, o marido não se impõe, mas não é aquela coisa natural, sabe? Não é o que ele gostaria, então ele não se impõe, mas ele também não incentiva, então fica sempre aquele embate, né? Aquela situação difícil para a mulher. O que essa pessoa deve fazer? Qual o conselho que você daria para essa mulher? Você deixou as mais assim pro As mais final, difíceis né? para o final. Tem mais uma aí. Vai lá, mano. Pode ir, fica tranquilo, fica à vontade, Pode ir. eu só dou. Ah, o Manuel é muito legal, gente. Eu gosto muito dele. Então, eu acho difícil, eu acho delicado. Porque a gente está falando de pessoas casadas, né? Sim, Eu acho bem delicado. Eu acho importante ela tentar trazer o marido pro lado dela. Porque viver nesse impasse entre ministério e família é terrível. Então, assim, para ela é muito difícil. Então, o que eu posso fazer na prática, né? Conselho na prática. Tentar, de alguma forma, envolver ele naquilo. Isso eu acho que para qualquer um que é casado. O ideal é que a liderança seja dos dois, mas é claro que sempre tem um que às vezes por aptidão toma mais à frente, mas pelo menos que o outro sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa é o pastor, ele é pastor, ele tem a sua esposa e a esposa não está sabendo o que está acontecendo, né? Então ele é aquela pessoa que está sempre compartilhando e tal, a esposa está atenta, sabe o que está acontecendo. Eu não acho, a gente pode entrar em um debate teológico muito não é objetivo, mas eu não acho que toda esposa de pastor é pastora. Ela pode simplesmente ser a esposa do pastor, mas ela sabe o que está acontecendo no ministério do pastor. Da mesma forma que o líder, o cônjuge dele, sabe o que está acontecendo. Ele se sente parte. Ele sabe, eu não consigo ir lá e fazer isso que você está fazendo, mas ele se sente parte. Então, de repente, essa pessoa que está tendo uma dificuldade, ela precisa, com sabedoria, então ore, busque muito a Deus, com sabedoria, fazer com que o marido aceite, para que não chegue ao ponto de escolher, porque aí se precisar escolher, eu falo que ela tem que optar pela família. com certeza. Sempre. Acho que esse é um passo fundamental, né? De trazer para perto aqui, o cônjuge, no caso das mulheres, né? O marido sempre se aproximar. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa sempre lembrar é dessa questão familiar, eu acho muito delicada, porque tem muitas mulheres com vocações ministeriais e é muito lindo ver. Você Só que vai entrar até na última pergunta, Sim. né? Acho que a gente pode até fazer isso para conversar de uma vez só. Depois Fala que o Manuel pode ser, responde. Manuel? Será que você Vamos. responde as duas, né? Não sei se dá. Eu vou continuando aqui. A última pergunta seria exatamente sobre isso. Qual que é a Sim. opinião de vocês a respeito da liderança feminina? Liderança ou pastorado? Liderança. Quero conversar mais hoje sobre liderança, não pastorado. Obrigado. Mesmo que o pastorado é um tipo de liderança, né? Voltando à questão da vocação ministerial da mulher, eu acho que um grande erro é esse, é de esquecer a família. Sim. Quando não há uma parceria do casal nessa questão, nesse sentido, muitos prejuízos acontecem, né? Eu já vi uma vez e fiquei até me perguntando, eu era novo na igreja ainda, e uma missionária foi pregar, e aí eu perguntei, cadê o marido? Falei, divorciado. Eu sei que inúmeras coisas podem ter acontecido Sim. nisso aí, mas a gente fica pensando, poxa, a pessoa está na estrada o tempo todo, o marido não pode acompanhar, Complicado. então a gente precisa pensar na família. Esse é o maior ministério que a gente tem. Exato. O que surge depois é secundário. A gente precisa colocar nossa família no topo das nossas prioridades, senão tudo que a gente fizer depois vai ser um fracasso. Por mais que Não eu tenha vai fluir, sucesso, né? por mais que exista um sucesso, entre aspas, no ministério, se a família fracassou tudo. Não faz sentido, né? Concordo. E agora, com relação à liderança feminina, eu acho de extrema importância para a igreja. As mulheres têm uma sensibilidade que muitas vezes o homem não tem. Então, acredito que é fundamental também a liderança feminina, o espaço da mulher, porque assim, a gente foi criado, né, e vem de uma cultura machista, às vezes, que não consegue reconhecer isso, né? Às vezes, alguns maridos têm crise de ver a esposa exercendo um papel. Não, mas a mulher, e usa até uns
uns versículos isolados, né, fora de contexto, não, mas a mulher não pode falar na igreja, né? Ou seja, isso nunca foi doutrina. Isso é uma questão de um contexto, não é uma ordem bíblica, né, para tudo. Então, é de extrema importância. Eu sou um apoiador do ministério, do ministério feminino. Eu acredito que existem muitas mulheres capacitadas para fazer, e melhor que homem, Sem muitas dúvida, vezes. sem E a dúvida. gente precisa valorizar isso, né? Sair dessa ideia. É claro que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Com Porque certeza. nessa era do empoderamento feminino, né? Isso, Existe uma ótimo. visão de que a mulher tem que ser melhor que Ser o melhor, homem. é. Não é. Cada um tem um papel fundamental. E quando esses papéis são bem compreendidos, é sucesso na certa. Essa ideia do papel é muito importante, porque precisa se entender que nenhum é melhor que o outro, mas tem papéis, né? E qual que é o principal papel, o principal ministério do homem? É amar a sua esposa. E qual que é o principal papel, o principal ministério da mulher? É honrar o seu marido. Isso que a Bíblia diz, né? Que é para o homem amar a mulher e a mulher honrar o marido. Então, assim, esse é o principal ministério, né? Daquilo que o Emmanuel disse, né? A partir daí, você prezando pela sua família, Deus ele vai usar inclusive a sua família como um exemplo, né, de fé, né? E aí você vai poder exercer o ministério, seja na igreja, ou seja a sua vocação no mundo, de uma forma mais livre, né, de uma forma mais tranquila, porque você tem uma retaguarda. Você Exato. ter essa retaguarda familiar, né, esse alicerce familiar é realmente maravilhoso. E o papel da mulher dentro da igreja, isso é extremamente bíblico, né? Desde o Antigo Testamento você vai ver liderança como a própria Débora, do rei Baraque chegar a falar assim, eu não vou para a guerra se ela não for. Então, assim, a gente já vê uma evidência, né, de alguém que está ali na frente, tomando a dianteira de algo como a guerra, né? E depois, no Novo Testamento, a gente vai ver também diversos exemplos nas cartas de Paulo. Ele cita, inclusive, nomes, né? Eu acho que vale destacar, talvez, aqui a Priscila, né, Priscila? Sim. Que fazia parte da igreja e ela é muito mencionada juntamente com o marido dela, como pessoas que estavam liderando. Então, como cooperadores dentro da obra. Então, assim, é imprescindível em todas as áreas, eu acredito que em muita coisa o homem pode ser melhor, em outras coisas a mulher pode ser melhor, não é uma competição. Isso. É exatamente quem é chamado para aquilo e permitir-se ser usado por Deus. Ótimo. E eu acho que para jovem, né, que está nos ouvindo, que estão nos ouvindo agora, talvez, esse é um ótimo conselho. É tão triste, né? Eu percebo isso em algumas pessoas, algumas amigas até, conhecidas. Quando você tem aquele chamado, você tem aquela vocação, você tem tudo para fazer, mas tem esse embate dentro de casa, e agora você já está casada, né? Você está debaixo de uma autoridade também. Então você vai ter que administrar, conversar e muitas vezes até ceder, né, pastor? Para não provocar um caos, uma desgraça familiar. Então, antes de você se casar, escolha bem a pessoa que você vai casar, né? Isso é bom falar. Observe bem se essa pessoa vai te apoiar, vai te incentivar, vai te ajudar, né? Vai ajudar você a cumprir o seu propósito. Sem dúvida. Quem não casou ainda tem essa oportunidade. Quem já casou e está vivendo esse desafio precisa aprender com sabedoria. Então, eu desejo muito que vocês tenham a sorte que eu tenho. Porque o Matheus, eu tenho um esposo que me incentiva, que me ajuda, Já vi uma declaração. que me apoia. Aniversário dele hoje. É aniversário dele hoje, parabéns. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Eu gostaria para você também, tá? Pense bem antes de casar, de assumir um compromisso, para que você possa fazer, acima de tudo, a vontade do Senhor. Porque depois que a gente casa, querendo ou não, a gente tem que ser, sim, submisso ao nosso marido, aprender a respeitar, honrar e caminhar juntos. Enfim, eu queria agradecer muito a vocês, tá? Amém, Por parar prazer. hoje, mais uma vez, no sabadão, a gente está aqui. E o pastor Emmanuel gentilmente aqui ceder o seu tempo. Muito obrigada, tá? Prazer. Eu queria que a gente fizesse uma oração agora, aquela pessoa que vai orar, que não vai orar, que vai orar. Mas enfim, vamos orar para que Deus abençoe principalmente a sua vida que está aí do outro lado.
Manuel A experiência de Eu pastor digo. mais antigo, pode você. chamou de velho. Mas você ia chegar lá também. Chega. Senhor, nós queremos te louvar pelo privilégio de podermos ter esse tempo de Obrigada, compartilhar Senhor. experiências, Muito obrigado. não somente entre nós aqui, mas em todas as pessoas que estarão assistindo também, que o Senhor possa abençoá-las com esse conteúdo, Pai. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.